Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Motivo de alegria, né, meus irmãos? Nós estarmos aqui, podendo louvar e engrandecer o nome santo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Confesso para os irmãos que eu já poderia ir embora agora, porque eu já estou cheia. Glória a Deus. Já recebi muito nesse culto hoje. E creio que Deus trabalhou também na vida de todos que estão aqui presentes. Vamos à palavra dessa noite, meus irmãos, que se encontra no livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Abacuque, capítulo 3, verso 17. Nós vamos ler do 17 até o 19. Abacuque 3, versículo 17. Glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Todos acharam? Glória a Deus. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Só até aqui, meus irmãos, glória a Deus, aleluia. Pode sentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Eu creio que, assim como esse louvor ele já embalou muitas das minhas orações, eu creio que muitos aqui também já usaram esse louvor como oração. Enquanto eu meditava nessa palavra, eu me recordo que quando meu cunhado Wesley ele estava internado, algumas vezes quando nós entrávamos no monte, nós entrávamos entoando esse louvor. E nós sabíamos que Deus ele era conosco e que todavia nós nos alegraríamos nele. E aqui, para que a gente venha entender o motivo pelo qual esse louvor ele foi escrito por Abacuque, que ela é uma oração em forma de cântico. Nós devemos voltar nos primeiros capítulos do livro. O livro de Abacuque ele tem apenas 3 capítulos. Mas esses 3 capítulos são muito importantes porque todos os capítulos da Bíblia, seja apenas um, sejam 3, todos eles são de suma importância para nós. E é por isso que eles estão inseridos aqui na Bíblia. Para que nós venhamos entender o contexto desse cântico, nós precisamos entender qual era a situação em que Abacuque vivia quando ele fez esse cântico. Quando nós lemos, nós pensamos, nossa, Abacuque é um homem cheio de Deus. Abacuque ele está cheio, ele está grato a Deus, ele deve estar vivendo um momento excelente da vida dele. Mas não, meus irmãos, quando nós voltamos no capítulo 1 do livro de Abacuque, nós vemos que Abacuque ele inicia o livro dele com questionamento a Deus. Quando nós abrimos a nossa Bíblia no livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 2, diz assim: Até quando, Senhor? Clamarei eu e tu não me escutarás. Gritarei violência e não me salvarás. Abacuque ele começa o livro dele questionando a Deus. Questionando a Deus, fazendo um questionamento a Deus. E quando eu comecei a ler o livro de Abacuque, eu entendi que para questionar a Deus, para perguntar para Deus até quando, ele tinha que ser um homem de intimidade. Uma pessoa que buscava a Deus. Porque quando nós buscamos a Deus, que nós perguntamos para Ele, nós temos que entender que um relacionamento de intimidade, ele se baseia não em apenas uma pessoa falar. Abacuque, quando ele perguntou, ele já sabia que Deus o responderia. Só que a resposta de Deus para Abacuque foi a seguinte: Abacuque, vai ficar ainda pior. Porque no momento em que Abacuque orava, eles estavam cercados pelos caldeus, a Babilônia. A Babilônia já havia capturado o reino do norte e eles estavam ali cercados. E o que Deus disse para Abacuque é que usaria os caldeus, os babilônicos, para poder disciplinar o povo. Porque o povo estava vivendo de uma forma que não agradava a Deus. E nós já vemos em outras passagens da Bíblia que Deus ele usa sempre alguma outra nação para levar Israel em cativeiro todas as vezes que ele sai da presença de Deus. E aqui Deus trouxe essa palavra para Abacuque dizendo que levaria eles, que o povo levaria eles cativo. E que era uma determinação de Deus
Que Deus usaria ali os caldeus para disciplinar Judá. E Abacuque, não contente, ele fez uma outra indagação a Deus. Senhor, como o Senhor pode usar os caldeus, um povo pior que o povo de Judá, para trazer disciplina para o seu povo escolhido, para o povo que o Senhor escolheu? Só que Abacuque, ele fez esse segundo questionamento, mostrou para Deus ali a sua indignação. Só que quando nós entramos no capítulo 2 do livro de Abacuque, nós vemos o posicionamento de Abacuque já no versículo 1, que diz assim: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando eu for arguido. Abacuque, ele questionou a Deus, mostrou ali sua indignação, mas ele se posicionou. Ele foi para a torre de vigia. Ele foi para a torre de vigia, ele foi buscar, ele foi clamar, e ele foi esperar a resposta de Deus. Porque ele sabia que no relacionamento de intimidade com Deus, você não só vai falar, você tem que estar preparado para ouvir a resposta de Deus. E a resposta de Deus, ela nem sempre vai ser aquela que você quer ouvir. Nem sempre vai ser aquela que você precisa ouvir. A resposta de Deus às vezes é não. A resposta de Deus às vezes é silêncio. Às vezes Deus vai te explicar, mas às vezes Ele não vai te explicar algumas situações. E sabe o que Deus disse para Abacuque? Aleluia! Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre as tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim, e ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis que a minha alma se incha, e não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. O que Deus estava querendo dizer para Abacuque é: o cativeiro babilônico, ele foi instituído por mim. Vocês vão ter que passar por ele. Vocês não podem retroceder, não há mais nada que vocês possam fazer. Só que o justo, aquele que crê, ele viverá pela fé. Aleluia. Então creio eu que Abacuque, mais que depressa, escreveu ali a visão que Deus havia dado a ele e publicou para que todos pudessem ver. E um questionamento que eu quero fazer para a igreja nessa noite é: o que você tem publicado? Nós estamos vivendo em um mundo onde as redes sociais, elas são muito usadas. Nós usamos bastante as redes sociais, e eu quero perguntar para você: o que você tem publicado? Que se fosse hoje em dia, Deus ia dizer assim: publica lá no Twitter, publica lá no Facebook, no WhatsApp, no seu status. Naquela época não tinha nada disso, então foi publicado em tábuas. E eu estava meditando nessa palavra, e o Senhor me fez andar por uma estatística de algo que a gente tem vivido muito no mundo, não só no nosso país. E eu estava pesquisando que a cada 30 segundos uma pessoa se suicida no mundo. Antes que o relógio ele vire ali, que se passe 1 minuto, uma pessoa se suicida. E aí eu fiquei pensando: Senhor, é muito, né? E o que nós temos feito para poder ajudar essas pessoas? O que nós temos feito para poder ajudar essas pessoas? Nós, como cristãos, nós temos a ferramenta que é a palavra. Nós temos a ferramenta, todos os dias quando nós abrimos a nossa Bíblia, nós recebemos um refrigério da parte de Deus. E também me fez pensar, hoje nós temos a Bíblia, nós temos todos os evangelhos de Jesus, todos os ensinamentos que nós precisamos. Imagina Abacuque, quando ele escreveu isso daqui, quando ele escreveu para que o povo cresça, que o justo viverá pela fé. Então nós temos que publicar a nossa fé. Quando você pegar seu celular, que você pensar em publicar uma briga, uma contenda, uma tristeza, o mundo já tem tristeza demais, o mundo já tem briga demais. Publique a tua fé. Publica um versículo. Às vezes você pensa que não, mas a palavra de Deus, ela é poderosa. Às vezes um versículo que você publica lá, a pessoa está lendo, e aquele versículo, ele é capaz de curar, ele é capaz de salvar, porque é a palavra de Deus. Não pense que é porque você está colocando, não. Pense no poder da palavra de Deus, porque essa palavra, ela é poderosa, meus irmãos. E Abacuque assim fez, publicou como Deus havia ordenado. E eu fico imaginando
Que Abacuque, para chegar nessa canção, ele passava ali por uma situação tão difícil. Ele passava por uma situação onde ele sabia que ele iria para um cativeiro, onde ele sabia que seria escravizado, onde ele sabia que a nação dele seria destruída. Mas, na contramão de tudo isso, Deus trouxe para ele um refrigério dizendo que o justo viverá pela fé. E essa publicação de Abacuque, ela foi tão forte que nós podemos ver que o escritor da carta aos Hebreus repetiu essa fala em Hebreus 10:38, que diz assim: mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha mão não tem prazer nele. E acrescentou aqui um pouquinho mais dizendo: e se ele recuar, a minha mão não tem prazer nele. Porque, meus irmãos, independente da situação que nós estivermos vivendo, às vezes você não está vivendo a melhor situação, às vezes você não está vivendo o seu melhor momento, mas nós não podemos recuar. Nós não podemos recuar. Nós temos que viver esta fé. Porque é fácil a gente falar de fé quando vai tudo bem. Quando a nossa saúde está jóia, quando a nossa casa está jóia, quando a nossa família está 10. Só que quando a gente encontra um problema, meus irmãos, é aí que a gente tem que exercer a nossa fé. É aí que a gente tem que colocar a nossa fé em ação. Porque o que Deus quer de nós é que nós não retrocedamos. Independente da situação que você está vivendo, você vai continuar adorando a Deus, louvando e engrandecendo o nome dEle. Esse versículo aqui no livro de Hebreus, ele é uma exortação à fé. Que ele quer dizer, o justo viverá pela fé. A gente vive por fé e não por vista. A gente não vai viver olhando para aquilo que a gente está vivendo, pelo sentimento que a gente está sentindo. Não, a gente vai viver pela fé, não pelo que a gente vê. Eu convido a igreja nessa noite a tirar os olhos do problema, a focar nesse Deus que é poderoso para salvar, para curar. Que grandes coisas tem feito por nós. Foi isso que Abacuque fez. Ele tirou ali o olhar dele do centro do problema e foi glorificar a Deus através dessa canção. Porque o que Deus quer de nós é isso, meus irmãos. Às vezes nós passamos por algumas situações. Eu imagino que o povo de Judá, eles estavam já inseridos nesse contexto. Eles não podiam mais fazer nada para sair daqui. Deus já havia determinado o cativeiro, porque Deus queria trazer disciplina para aquele povo. Algumas situações que nós vivemos são disciplina. Deus está querendo nos disciplinar, está querendo nos ensinar alguma coisa. Outros não. Outras situações é a vontade de Deus que é soberana sobre as nossas vidas. Ontem o presbítero Estael, ele pregou sobre livre-arbítrio. E é muito importante a gente falar do livre-arbítrio. Porque Deus, ele nos fez de uma maneira que nós podemos escolher se nós queremos estar na presença dele ou não. Então, ele não nos fez como um robô que a gente vai ser ligado ali e sair no automático, não. Então, às vezes a pessoa pensa, nossa, o profeta Abacuque, ele foi um profeta questionador. Deus, ele não se importa que você pergunte para ele. Será que aqui alguém já perguntou para Deus até quando, ou foi só o profeta Abacuque? Creio eu que não. Creio que muitas pessoas aqui, assim como eu, já perguntei para Deus sim. Até quando? Até quando, Senhor, eu vou passar por esse momento de humilhação? Até quando eu vou ser humilhado, Senhor? Até quando eu vou ser esmagado, Senhor? Todos aqui já devem ter perguntado pelo menos uma vez na vida, até quando? Até quando eu vou viver assim? E Deus, ele não critica Abacuque por isso. Não critica, porque Abacuque, ele tinha intimidade com Deus. E quando a gente tem intimidade com Deus, a gente pode falar com Ele, Ele não nos repreende por isso. Só que, como eu já disse, você tem que estar preparado para a resposta. Porque o relacionamento de intimidade, ele consiste em um relacionamento onde as duas pessoas, elas falam. Quando você fala com Deus, você tem que estar preparado para a resposta dele. Abacuque aqui, ele questionou Deus 2 vezes e ele se posicionou. O que Deus, ele quer de nós é que nós tomemos a posição de sentinelas, de vigilantes. Que nós venhamos vigiar, que nós venhamos orar, que nós venhamos clamar, que nós venhamos buscar. Independente da situação que nós estivermos vivendo, que nós venhamos estar nessa posição de soldado, de sentinela, daquele que busca e sabe que Deus vai trazer uma resposta. Porque Abacuque aqui no versículo 1 do capítulo 2, ele tinha certeza que Deus traria uma resposta para ele. Não foi a resposta que ele gostaria de ouvir. Mas, todavia, o justo viverá pela fé.
Se você crê, glória a Deus. Quem crê está garantido. O que Deus estava dizendo para Abacuque é: se você crê, você está garantido. E na nossa vida não é diferente. Às vezes a gente vai ser inserido em cenários dos quais nós não gostaríamos de viver. Mas se você crê, você vai ter vitória. Você vai contemplar um milagre, você vai receber a vitória. Mas para que você consiga, meus irmãos, você precisa exercer a sua fé. E Abacuque aqui passou por todas essas lutas. E quando nós lemos aqui no capítulo 3 do livro de Abacuque, que foi a canção, né? Que Abacuque ele entoou uma oração em forma de cântico. E ele disse que quando ele ouviu a voz de Deus, os lábios dele tremeram. E ele se sentiu pequeno, ele se sentiu nada, ele se sentiu pó. E na nossa vida não é diferente, meus irmãos. Quando Abacuque ouviu a voz de Deus, independente do que Deus falou para ele, ele entendeu que a vontade de Deus é soberana. Aleluia. Que a vontade de Deus é soberana. Que tem dias que a gente vai chegar na igreja e que a gente vai dizer, vai receber uma palavra de conforto. Mas tem dias que a gente vai chegar na igreja e que Deus vai trazer uma palavra de exortação para nós também. Porque nós não somos perfeitos. Se nós estamos aqui é porque nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. E que essa graça e essa misericórdia, ela se renova todos os dias sobre a nossa vida. Aleluia. Então Abacuque aqui, ele disse a Deus, antes de entoar essa canção, que os lábios dele tremeram e os seus ossos se apodreceram. E é assim, meus irmãos, quando Deus fala, a gente treme. Aleluia. A gente treme e teme, porque a gente sabe o quanto nosso Deus é poderoso. Então ele entoou aqui. E quando a gente lê aqui esses 3 versículos, a gente vê vários nãos. Ainda que. Só que às vezes nós vivemos situações tão difíceis na nossa vida, tantos nãos. A gente vai viver situação onde Deus só vai dizer não. Não. Você vai ter aquela sensação de que nada dá certo. É como Paulo e Silas, eles estavam na prisão. E eles foram presos ali por terem expulsado o demônio de uma moça. E por estarem propagando a palavra de Deus. Então, naquele momento, quando eles estavam naquele cárcere, parecia que nada estava dando certo. Nada do que eles estavam fazendo, mesmo sendo a vontade de Deus, estava dando certo. Porém, quando eles começaram a adorar, as cadeias elas foram quebradas. E as cadeias, não só as cadeias de Paulo e Silas, todas as cadeias foram quebradas. Então, independente da situação que você está vivendo, quando você adora, a cadeia da tua família é quebrada, a cadeia da tua casa é quebrada, a cadeia do teu vizinho é quebrada. Através da adoração. Então não importa o que você está vivendo, que você venha se alegrar e adorar esse Deus. Independente da situação. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para Deus. Olhe para a sua fé. Às vezes você está pensando, Senhor, mas que situação difícil eu estou vivendo. Só que eu quero te dizer nessa noite. Que às vezes situação difícil extrai o nosso melhor. O melhor de nós. Sabe aquela situação tão difícil que te coloca aos pés de Jesus? Aleluia. Porque muitas vezes a gente só vai para os pés de Jesus assim. Então Ele permite para que a gente venha se achegar mais a Ele. Para que Ele, através dessa situação, venha extrair o nosso melhor. Glória a Deus. Venha extrair o nosso melhor. Então a gente vence quando a gente glorifica diante das lutas. Assim como Abacuque, ele encerrou aqui o livro dele, cantando essa canção. Aleluia. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Todavia nós devemos nos alegrar no Senhor. Ele é o Deus da nossa salvação. Se nós estamos aqui hoje, é porque Ele tem nos concedido essa oportunidade. Ninguém está aqui hoje em vão. Se você está aqui é porque Deus, de alguma forma, Ele te trouxe até aqui. A gente não é guiado por nós mesmos. Muito pelo contrário, o Espírito Santo, Ele nos traz. Nos traz para ouvir uma palavra. Nos traz aqui para poder ouvir um ensinamento da parte de Deus.
E hoje essa palavra, ela quer te trazer uma exortação a perseverar na fé. E às vezes a gente questiona Deus, e a gente não recebe, porque muitas vezes a gente está em lugares onde não são nossos, onde Deus não preparou para nós. Por exemplo, o lugar de questionamento, ele é um lugar que tem que ser passageiro. Abacuque mesmo, ele questionou, mas ele se posicionou, ele saiu do questionamento. Tem muita gente que questiona Deus e sai da presença dele. E a pessoa que questiona Deus e sai da presença de Deus, ela se perde. Você pode falar com Deus, você pode questionar, mas você tem que entender que a vontade dele é soberana. Que independente da resposta dele, você vai ter que continuar adorando e bendizendo o nome dele. Então o que eu quero dizer para você nessa noite é que Deus, ele tem um lugar específico para cada um de nós. Às vezes você olha para o lugar onde você está e você não está muito satisfeito com esse lugar. Mas eu quero te dizer que Deus, ele tem um lugar para você. E você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que chegou aqui afastado dos caminhos do Senhor, num lugar de humilhação, Deus manda te dizer nessa noite que o lugar que ele comprou para você foi comprado com preço de sangue. Foi comprado na cruz do Calvário. Se você está afastado da presença de Deus nessa noite, é dia de retornar. Ele te chama. Ele te chama para ficar na posição que ele escolheu para você. No lugar que ele escolheu para você. E se você estiver nesse lugar, se você ficar no lugar onde Deus separou para você, você vai contemplar. Você vai contemplar a vitória. Você vai contemplar bênçãos. Porque Deus, ele tem bênçãos para nós, sim. Mas muitas vezes as nossas bênçãos não chegam porque nós estamos nos lugares onde Deus não quer que nós estejamos. Então Deus, ele quer que nós estejamos na presença dele. Se você retrocedeu, é o momento de voltar. Amanhã pode ser muito tarde. O momento de voltar é hoje. O momento de voltar é hoje. E a gente vê assim que eu peço muito para Deus para que nada que aconteça na igreja se torne normal para mim. Porque quando eu comecei a congregar, quando eu comecei a congregar, que eu vi uma pessoa aceitando Jesus, ou que eu vi alguém sendo curado, não mudou. É a mesma coisa que eu sinto hoje. Eu peço para Deus todos os dias: Senhor, eu quero me alegrar. Quero me alegrar com a salvação do meu irmão. Eu quero me alegrar com a cura do meu irmão. Eu quero poder contemplar, porque eu sei que o Senhor é um Deus de maravilhas, que o Senhor não muda. A gente não pode perder o nosso primeiro amor. E muitas vezes a gente começa a ver as coisas acontecerem e a gente começa a perder esse primeiro amor. Então que nós venhamos lembrar do nosso primeiro amor, da forma como nós chegamos, de tudo que Deus já fez por nós. Aleluia. E a graça e a misericórdia dele tem se renovado nas nossas vidas. E ele tem nos concedido tantas oportunidades que a gente sempre vai deixando para depois. E eu tenho visto que algumas pessoas que deixam para depois acabam não tendo uma segunda chance. Então, assim, não deixe para depois o que você pode fazer hoje na presença de Deus. Ele te chama para ocupar o teu lugar. Ele te chama para adorar e servir ele, independente da situação. Assim como Abacuque, que ouviu vários nãos. E ouviu de Deus que a situação ficaria pior. Mas quando Deus disse para ele que o justo viverá pela fé, conosco não é diferente. O justo viverá pela fé. Glória a Deus. Independente da situação, meus irmãos, o justo viverá pela fé. Se nós tivermos fé, nós vamos vencer. Porque um dia o cativeiro acaba, um dia a corrente se quebra. Mas se a gente perseverar, porque quem para no meio do caminho não recebe, meus irmãos. Nós estamos aqui para perseverar em oração, perseverar em clamor, perseverar em busca, assim como Abacuque perseverou. E também nós precisamos nos posicionar como sentinela, que vigia, que ora, que busca. Porque quando a gente está nesse posicionamento, Deus, ele alcança a nossa casa, ele alcança a nossa família através de nós. Que nós venhamos nessa noite sair daqui como Abacuque. Que mesmo que nada aconteça da forma como nós esperamos, mas que nós venhamos nos alegrar no Senhor. Porque um dia o cativeiro acaba. Um dia a corrente se quebra. Mas para isso aconteça, é necessária a perseverança. Deus nunca disse que seria fácil. Nunca. Ele disse sim que nós teríamos aflições. Mas que no meio das nossas aflições, que nós tivéssemos bom ânimo. Porque Ele venceu o mundo.
Então, que diante de todas as situações que você viver ou está vivendo, que você venha perseverar nessa fé. Que você venha olhar para esse Deus maravilhoso. Que você venha tirar os olhos da angústia, da dor e do problema. E venha contemplar a glória desse Deus, que pode todas as coisas.